Bem, vamos tentar iniciar a aula. Na última aula ainda ficaram várias coisas em aberto. Uma das coisas é o método de avaliação. Eu vou então falar sobre o método de avaliação e depois continuamos com a matéria. Ora bem, aqui em relação aos docentes ainda não está, é totalmente definido, tem várias áreas teóricas, portanto já eu continuo a dar as teóricas, depois pode ser que seja o professor João Paulo Barros que venha dar as aulas teóricas. Então está definido, portanto, vai ser definido nas próximas semanas, ou na próxima semana isto deve ser definido. Ora bem, entretanto, nós já definimos o método de avaliação, portanto, isto o guia de funcionamento devo disponibilizar em princípio hoje ou amanhã. Hoje ou amanhã vocês depois têm este guia de funcionamento. Ora bem, isto vai seguir um pouco o que se está a fazer com a introdução à programação, com as outras disciplinas. Portanto, isto vai ser um bocadinho diferente do que se fez ano passado com a programação 2. E então vai ser assim. Métodos de avaliação. Vamos ter dois trabalhos práticos, trabalho individuais, dois trabalhos práticos individuais, cada trabalho prático vale um quarto da nota final, e depois temos dois testes. O teste será logo a seguir ao trabalho prático. Portanto, vocês entregam o trabalho prático na segunda, na quinta-feira tem teste. Inclusive, na quarta-feira posso explicar que depois fizeram bem, que fizeram mal, ou depois na quinta, ou não sei, logo se combina aí um dia para depois vermos aqui os trabalhos práticos. Portanto, temos dois trabalhos práticos, todos os trabalhos práticos não podem ser repetidos, temos dois testes. Sim, isso foi adaptado dos dois testes. E ainda aqui uma outra coisa que eu já verifiquei que não está bem, é em relação aqui aos trabalhos. Eu não vou falar com o professor João Paulo Barros se os trabalhos são individuais ou se podem ser grupos de duas pessoas. Também assim, aqui está individual, mais à frente o documento diz que pode ser grupos de duas pessoas. Portanto, estas coisas são as pequenas pormenores que ainda vamos ajustar, e amanhã em princípio já tem isto definido. Portanto, temos dois testes. O segundo teste, o segundo trabalho pode melhorar o primeiro trabalho. Portanto, isto como se fazia com o P1 e o P2, o trabalho seguinte melhora o trabalho anterior. Como já há dois trabalhos, o segundo pode melhorar o primeiro. Nota mínima 8, na média dos dois testes. Portanto, se é uma mais fraca, poderão uma nota melhor recuperar. Se não tiverem positiva nos testes, depois façam na época de recurso um teste, então, para recuperar os dois. Portanto, basicamente é isto o método de avaliação. Portanto, dois trabalhos, logo a seguir à entrega do trabalho tem o teste. O primeiro trabalho, o primeiro teste, isto será para ser em princípio na segunda semana de dezembro, antes das férias do Natal. O segundo trabalho é o segundo teste, portanto isto será na época normal, a seguir às aulas ou na primeira semana. Portanto, isto vai estar disponível muito rapidamente. Portanto, para já, assim, isto ainda não é definitivo, mas para já eu já marquei aqui estas coisas, que é portanto, em princípio trabalho prático 1 é para ser entregue dia 7 de dezembro.
Portanto, isto ainda depois terá que ser validado com as outras disciplinas, mas isto não é definitivo. Isto é para já para onde estou a apontar. O meu trabalho prático entregado dia 7 e depois na quinta-feira temos então o primeiro teste. Portanto, isto será segunda semana de dezembro. O segundo teste vem para aqui, vai para a terceira semana de janeiro, portanto, logo a seguir, quando acabam as aulas, depois tenho aqui que entregar, alguns, acho que deve ser dia 19, tenho que entregar o segundo trabalho, e logo a seguir na quinta tem o segundo teste. Época de recurso, também já temos aqui alguns. Deve estar aqui, não está aqui, época de recurso. Isto está aqui escondido, isto anda por aqui umas linhas escondidas. Ok. Também anda aqui mais linhas escondidas. Isto não é bem escondido, é tamanho mínimo. Tem um tamanho mínimo. Isto não aparece aqui, mas isto penso que era aqui logo na primeira semana. Tinha logo aqui definido, está aqui. Estava aqui, era escondido. Logo na primeira semana, época de recurso, ou na primeira quinta-feira, teste de recurso. Portanto, isto é só umas datas indicativas, mais ou menos por onde é que estou a apontar os testes. Isto deve de sair brevemente. Portanto, em princípio, na próxima semana, espero que saiam estas datas. Então já estou a apontar já para estas datas. Ora bem, página da disciplina. Portanto, é bom vocês se inscreverem. Portanto, já alguns alunos se inscreveram. Portanto, no último aula tivemos que fazer só uma introdução ao sistema Android. Porque é que o sistema Android é um sistema muito utilizado. Portanto, vimos que isto é a arquitetura do sistema Android. Falámos aqui um bocadinho sobre algumas estatísticas que existem, os sistemas móveis existentes. Portanto, alguns dos sistemas já morreram, outros têm cotas muito pequenas. Eu vou só aqui mostrar o dado mais interessante. Portanto, a quantidade de dispositivos que estão a ser utilizados. Portanto, azul temos os PCs, portáteis, telefones normais, smartphones e tablets. Portanto, temos que smartphones e tablets, portanto, já ultrapassou muito a quantidade de portáteis e de PCs que estão a ser utilizados. Assim, isto principalmente para acesso à internet. Portanto, há muitos dados estatísticos. Fui buscar alguns, fui buscar os de Londres, que é os de Londres, os do Reino Unido, que são os dados que normalmente vão acompanhando. Portanto, e o que se vê é que a utilização de smartphones, portanto, continua, smartphones e dispositivos móveis continua a crescer. Portanto, e a tendência é que isto continua a crescer. Ok, portanto, isto são alguns dados estatísticos. Depois no fim da aula
Portanto, depois na aula prática então eu pedi para vocês instalarem o Android Studio. Para isso precisam do JDK, então o JDK. E depois havia duas possibilidades, ou utilizavam o Eclipse com o SDK do Android, ou então instalam o Android Studio. Portanto, a maior parte dos alunos instalou o Android Studio. Eu penso que sem grande dificuldade, aquilo é baixar para 1 GB o que é o ficheiro de instalação. Portanto, depois de ter o JDK, baixa-se o Android Studio e temos o ambiente para desenvolvimento. Ora bem, tema 2. Hoje vamos falar sobre o projeto, o que é um projeto no Android Studio, quais são os recursos que existem, vamos ver como é que podemos aceder aos recursos, tanto a nível de programação, Java, como ficheiros XML. Dado que existem muitos ficheiros XML, e depois vamos ver também um bocadinho de utilização de debuggers. Portanto, para vocês se ambientarem com este ambiente, com o Android Studio, e a partir da próxima aula então aí vamos utilizar, vamos ver mais controles, vamos ver coisas mais elaboradas. Ora bem, história do Android. Portanto, todas as versões do Android geralmente têm um nome associado. As versões, portanto, esse nome começou na letra A, neste momento vai na letra M. Portanto, já não é no L, já é na letra M. Portanto, temos que preocupar com quais eram. Até temos aqui. Temos aqui os nomes iniciais, os Cupcake, Donuts, Eclair e por aí em diante. Portanto, associado a cada versão, geralmente anda aqui sempre um nome. E geralmente isto tem sempre a ver, este nome a ver com doces. Então, temos aqui iogurtes, gelados, neste caso é um gelado, um cupcake, um donut, jelly beans. Temos aqui geralmente sempre um conjunto de doces. Ora bem, associado a cada uma destas versões do Android, existe uma coisa que chama-se nível da API. O nível da API, isto é um número inteiro que identifica uma versão da plataforma Android específica. Portanto, se dizer que eu vou programar para o Eclair, se calhar há aqui mais do que o nível da API, portanto isto é importante para saber para onde quer programar. Portanto, à medida que isto vai evoluindo, o que é que acontece? Realmente acrescentam-se novas bibliotecas, novas classes, novas funcionalidades, ou alteram-se o que já existe. Isto é normal da evolução. Quando a pessoa escolhe que quer que o programa funcione numa certa versão, então tem que ter em consideração que as coisas para trás poderão não funcionar. Nós estamos a garantir que, em princípio, a aplicação só funciona a partir de uma certa versão, portanto, um certo nível da API. E depois vamos ver também o que acontece lá para a frente. O que é que acontece para as versões futuras? Será que vai funcionar? Será que não vai funcionar? Essas coisas mudam muito. E vamos falar aqui de algumas variáveis, depois vamos ver esta variável no projeto. Portanto, isto é uma das variáveis que é necessário definir qual é a versão mínima para a qual a aplicação vai funcionar. Portanto, se o dispositivo móvel, se não tiver essa versão mínima, o programa de instalação diz logo que não se pode instalar. Isto limita a instalação. A gente falou mínimo, limita a instalação dos programas.
Bem, nível da API, portanto, neste momento vai no nível 23, portanto, será o Android 6.0. Portanto, nós temos aqui, por exemplo, vários níveis, aqui à volta do 4, portanto, 4.0, 4.01, 4.02, portanto, isto foi nível 14, 15, 16, por aí em diante. Temos isto para trás. Portanto, isto são números sequenciais, esta API, portanto, este nível da API, isto são números sequenciais, portanto, isto, à medida que está evoluindo, portanto, isto vai incrementando, e para a pessoa diz, eu quero criar uma aplicação que funciona a partir da API 16, ou da 15, e vai até a não sei quantos, a pessoa pode definir isso quando cria uma aplicação. Ora, como é que a pessoa escolhe? Como é que a pessoa escolhe para onde é que vai criar a aplicação? É assim, neste momento, a quantidade de dispositivos móveis que trabalham com as versões iniciais do Android já são muito pequenas. Portanto, versão 2.2, portanto, isto são dados. Eu depois vejo que tem aqui a fonte, depois vou desmontar isto tudo. Então, temos aqui o Freud, a versão 2.2, versão 8, a versão 2.2 do Android, versão 8 da API, portanto 0.4%. Portanto, isto já não é muito significativo. 2.3, 2.4, isto anda aqui à volta dos 7%. 4 ponto qualquer coisa, ainda temos aqui 6%. A partir do 4, 1x, então, a partir daqui é que temos grande quantidade de dispositivos móveis. Portanto, se nós queremos criar uma aplicação que funcione em tudo, então temos que, se calhar, ir para a versão 2.2, portanto, a API número 8, nível da API 8. Se estamos interessados só na maioria, podemos, por exemplo, ir para aqui, 4.1x. Portanto, 4.1x, isto já abarca 86% dos dispositivos móveis. Ela está a dizer que a aplicação vai funcionar na grande maioria dos dispositivos móveis. Portanto, isto é somar aqui estes valores a partir da 4.1x. Portanto, em princípio queremos que o nível da API seja pelo menos maior ou igual a 16. Vamos começar a partir daqui e vamos, se calhar, ignorar as versões anteriores, até que quem tem a versão anterior, a aplicação não funciona. Portanto, isso depois é uma questão a considerar depois de cada uma das aplicações. Ora bem, isto porquê é que acontece? Por exemplo, nós vamos utilizar classes que apareceram em versões muito recentes que não existiam nas versões antigas. Portanto, a pessoa quer que a aplicação funcione para as versões todas, tem que, em termos de programação, dizer, então, se a versão for esta, ou se a versão estiver neste intervalo, então faço isto. Se não há menus, se não sei quantos. Então tem que andar ali, colocar a programação a fazer coisas diferentes, dependendo de qual é a versão do Android. Portanto, aqui qual é o nível da API. Ora, existem duas variáveis. Daqui a pouco vamos ver onde é que aparecem, que permitem definir isto, que é definir qual é o mínimo para qual é a API mínima que o dispositivo móvel tem que ter. Portanto, esta variável Android mínimo SDK version. Portanto, isto é o mínimo. Portanto, estamos a dizer que a nossa aplicação funciona a partir deste nível da API. Para trás não funciona. Portanto, esta é a versão mínima com a qual a aplicação vai funcionar. Portanto, se o Android, se o dispositivo móvel tiver uma versão anterior, portanto, a aplicação não é instalada. E depois existe isto, ou uma outra variável que a pessoa pode definir, target SDK version. Portanto, esta variável define qual é a versão, qual é o nível da API para a qual a aplicação foi testada.
A aplicação potenciada para as versões todas, diz ok, esta versão funciona bem. Portanto, em princípio, se nós temos que o nível da API é o 20, o mínimo é o 8, portanto, a aplicação tem que funcionar entre o 8 e o 20. Portanto, isto é o mínimo para o qual funciona. Isto não é o máximo, existe uma variável também para o máximo. Mas o máximo, o máximo não é recomendável tu definir essa variável. Eu podia dizer, ok, o máximo é a versão, é o nível da API do Android 6. Mas se calhar, se a seguir existia um Android 7, se calhar a coisa também continua a funcionar. Portanto, aí o máximo cortava, quer dizer, se a pessoa pede um versão superior. Mas o target acaba por ser o máximo que se utiliza na altura que a pessoa está a programar a aplicação, a ter a API máxima que existe na altura. Acaba por ser a minha segurança. Portanto, ok, isto para esta API funciona bem. Portanto, para este nível da API funciona bem. Portanto, entre o mínimo e este nível isto funciona bem. Para a frente, se já não se garante. É um pouco isso. Porquê? Porque à medida que isto vai evoluindo, há muita coisa que é alterada e depois acontece que muitas vezes as aplicações deixam de funcionar porque as regras, entretanto, foram alteradas e isto viu-se há pouco tempo entre a versão do Android 4.4 foi aqui assim, com o KitKat. Aqui à volta do KitKat, acho que foi assim, entre o 4.3 e o 4.4. Portanto, quem tinha aplicações para até a versão 4.3, quando chegar a 4.4 já vai funcionar para a parte delas. Portanto, foi necessário reescrever muitas vezes. Dado que houve aqui alterações em relação ao local onde se pode guardar a informação. Vamos então ver um primeiro exemplo, um Hello World, e vamos então perceber o que é que o Hello World tem, o que é o projeto. Ora bem, criar um novo projeto, portanto isto é simples, portanto quando se chama o Android Studio, temos logo a janela inicial, a gente pode abrir um projeto existente, criar um novo, importar, ter aqui várias opções. Depois de selecionar a criação do novo projeto, então o que é pedido? O nome da aplicação e o domínio. Portanto, nós já tínhamos visto em Java que o pacote era o domínio ao contrário. Quando a pessoa escreve o domínio, ele coloca isto ao contrário. Então já vai ser isto. Projeto, ou o local onde vai-se colocar o projeto. Ora, e uma das variáveis é para isto. Portanto, quando a pessoa aqui define qual é o mínimo do nível da API, é para depois, assim, isto é um pouco mal aqui. Sim. Isto é melhor colocar tudo em branco. Quando aqui a pessoa escolhe qual é a versão mínima do Android, então está a limitar que se o dispositivo móvel, se não tiver esta versão, portanto a aplicação não é instalada. Ora, depois de definir então qual é a versão mínima para a qual a aplicação vai funcionar, define qual é a atividade principal, pode ser uma atividade em branco, ou não criar uma atividade, temos aqui outros tipos de atividades. Mais à frente, depois, na próxima aula, vamos também entrar em detalhes do que é uma atividade, as coisas todas, e os tipos de atividades que existem. Depois de escolher uma atividade, ali escolhi uma atividade em branco, portanto, pede-se o nome para a classe, para a atividade principal. Portanto, as regras são as mesmas que se utilizavam em Java, quando as classes começam com a letra maiúscula, se for mais que uma palavra, quando as palavras todas depois começam com a letra maiúscula. O nome do layout, portanto, uma atividade funciona como uma janela. Uma aplicação tem várias janelas, uma atividade nós podemos ver isto como uma janela.
Portanto, o main activity, portanto, isto é programação Java para essa atividade. O layout name, portanto, isto vai ser um ficheiro XML que define o que é que essa janela vai ter. Portanto, todos os elementos de uma janela, vamos ver, portanto, isto vai tudo ser criado no ficheiro XML. O título para a atividade, portanto, o texto vai aparecer aqui, e o nome do ficheiro para o menu principal. Portanto, vai ter um menuzinho, portanto, este menuzinho que vocês veem aqui, no canto superior direito, portanto, isto mais uma vez é um ficheiro XML que define o que é o menu. Portanto, isto, vocês basicamente fizeram isto na última aula só para ver se quando este estava a funcionar ou não, se conseguiam ligar o Android Studio e colocar uma aplicação a correr no dispositivo móvel. Ora, depois de criar um projeto, ele vai criar aqui muitas pastas diferentes. Vai criar muitas pastas diferentes e muitos ficheiros. Ora, e nós podemos ver esta informação de muitas formas diferentes. Portanto, aqui no projeto, eu geralmente aqui, nós podemos ver isto como aqui a vista do Android, ou tem aqui outras vistas possíveis. Nós podemos ver aqui a estrutura de ficheiros de muitas formas diferentes. Eu geralmente gosto aqui da vista do Android. Esta é que eu seleciono sempre, exceto às vezes que é necessário ir a outros modos. Eu vou contar outro modo para eu explico o porquê de ir a outros modos para perceber outras pastas. Ora bem, isto tem logo aqui, por omissão, um conjunto de pastas grandes. Tem inicialmente ficheiro importante Android Manifest. Portanto, isto é um ficheiro XML que contém informação sobre o que é a aplicação. Ora bem, neste ficheiro XML temos a informação necessária para a instalação. Portanto, quando se instala uma aplicação Android, aparece logo inicialmente uma janela a mostrar as permissões que são necessárias. Esta aplicação necessita de a permissão para ir à internet, utilizar as chamadas, utilizar o GPS, necessita de gravar no SDK, por exemplo, em memória, no cartão de memória, necessita de. Pronto. As permissões todas estão aqui definidas. Essas permissões todas estão aqui definidas neste ficheiro. Quando estou a criar a aplicação, depois vai aqui este ficheiro e define as permissões que são necessárias. Ora bem, o que é que acontece, por exemplo, imaginem que eu crio uma aplicação, a aplicação vai utilizar o GPS e eu esqueço-me de colocar aqui no manifesto que a aplicação necessita do GPS. Ora bem, o que acontece é que ao executar a aplicação rebenta. Logo. Eu tenho que ir aos logs e verificar que a aplicação rebentou porque utilizou o GPS ou tentou usar o GPS e não tinha permissão para tal. Portanto, todas, e depois vamos ver mais à frente quais são as permissões que podem dar. Portanto, tudo o que a aplicação for fazer, for aceder a diversas coisas, portanto, tem que aparecer tudo aqui no manifesto, senão a aplicação não consegue aceder. Portanto, estas permissões são apresentadas sempre na instalação. Ora, além disto, tem indicação de qual é a atividade principal que vai arrancar. Portanto, isto se for uma coisa normal, ou então pode ter qual é o serviço que vai ser iniciado, quais são as atividades que podem ser partilhadas, os serviços que podem ser disponibilizados. Tem várias informações que são importantes para o sistema operativo. Portanto, em termos de instalação, o sistema operativo utiliza esta informação que está aqui. Depois vamos, à medida que isto for avançando, vamos ver isto em detalhe. Portanto, temos o manifesto, temos a seguir a parte de Java. Aqui na parte da Java vamos ter aqui os diversos pacotes. Dentro dos pacotes vamos ter diversas classes, portanto isto é igual ao que se fazia no projeto normal Java.
A seguir temos uma pasta para recursos, esta pasta RES é a pasta para recursos. Dentro desta pasta recursos, portanto ele começa por criar estas pastas, depois nós vamos ver que isto vamos ter aqui muitas pastas semelhantes às que estão aqui. Muitas pastas semelhantes às que estão aqui. Isto porquê? Porque agora temos as pastas semelhantes. Vamos ter muitas pastas semelhantes porque uma aplicação tem que se adaptar a diversos layouts, por exemplo. Tem que se adaptar a diversas línguas. Ora bem, e isso é tudo feito de forma automática. Por exemplo, nós temos aqui a pasta values. Pasta values. Se eu quiser, portanto, esta pasta values, toda a informação que está aqui vai ser utilizada para a língua do dispositivo móvel, para o idioma do dispositivo móvel. Mas agora eu posso criar uma outra pasta, coloco a seguir traço PT, então estou a dizer que esta pasta são os valores para o idioma PT. Traço FR indica que é para o francês, por aí em diante. O que acontece? O próprio sistema operativo vai escolher o que vai utilizar. Portanto, olha para o idioma do sistema operativo, depois eu escolho uma pasta, eu escolho outra, por aí em diante. Depois vamos ver isso tudo em detalhe. A mesma coisa aqui, portanto, para as imagens. Aqui na pasta Drawable, eu tenho aqui o conjunto de imagens. E depois posso dizer, estas imagens são para dispositivos pequenos, outros são para dispositivos largos, outros é para a TV, outros é para não sei quanto. Posso andar aqui a definir um conjunto de imagens para certos tipos de ecrã, com tamanho de ecrã por diante. Portanto, eu posso ter muitas versões, é normal é ter muitas versões das imagens para, portanto, se isto for numa televisão de 50 polegadas, eu não quero ver aquilo ali pequenininho. Ou não quero ver uma imagem que é esticada por falta de resolução. Eu entro lá onde quero aqueles blocos. Portanto, a pessoa não quer ver isso, portanto, depois o que faz é, vai criar aqui diversas pastas. Coloca imagens com diversos tamanhos e formatos diferentes, não ver, há regras para isso tudo, altera isso tudo e o sistema operativo depois escolhe a informação certa. Portanto, isso quer dizer que, por exemplo, se eu tiver uma aplicação, eu tenho o dispositivo móvel no formato, por exemplo, landscape. Eu tenho tipo assim, se eu rodar, o que é que acontece? Geralmente o sistema operativo reinicia a aplicação, fecha a aplicação, volta a abrir a aplicação. Porquê? Porque tem que ler isto de outra vez. Se calhar tem imagens diferentes. Portanto, se eu tiver em landscape, posso ter uma imagem larga. Se eu tiver em portrait, já quero uma imagem alta. Portanto, eu posso ter imagens diferentes. Portanto, geralmente o sistema operativo reinicia a aplicação toda e volta a ler isto tudo, adequado agora ao estado atual. Primeiro vamos ver que isso pode ter alguns problemas, porque o sistema operativo só guarda alguns dados e não guarda todos os dados da aplicação. Portanto, aí há várias possibilidades, que é, ou a pessoa diz que a aplicação não reinicia, portanto a pessoa rodar, ele não tem qualquer informação que tinha, ele não reinicia a aplicação. Ou então, nós, em termos de programação, temos que guardar alguma informação que ele não guarda, para depois voltar a colocar esta informação quando ele reiniciar a aplicação. Portanto, temos aqui pastas para imagens, os layouts das atividades. Portanto, uma atividade é uma janela, vai ter uns botões, caixas de texto, diversos elementos gráficos. Todos esses elementos gráficos estão definidos aqui em ficheiros XML. Então, temos aqui o layout desta atividade, main activity. Portanto, vocês vão ver isto em detalhe. Menus. Os menus também são criados em XML. MIP Map, portanto, esta pasta é para ter o ícone da aplicação. Portanto, isto pode ter aqui vários ícones dependendo da resolução. Portanto, estes valores que aparecem aqui à frente. Ora bem, aqui é visão de ver, BDPI, MDPI, XHDPI e portanto, isto tem a ver com
a resolução do ecrã. Então, se eu tenho um ecrã muito grande, então ele vai utilizar a expressão. Se for um ecrã pequenininho, vai utilizar o outro beacon. Portanto, ele ajusta por isso tudo automaticamente. Ora, e depois temos aqui, na pasta values, um conjunto de ficheiros XML que vão ter uma parte dos valores que são utilizados na aplicação. Por exemplo, se eu tiver um botão com um texto exit, por exemplo, imagina que tem um botão com texto exit. O texto exit, o texto que é apresentado ao utilizador, você tem que vir para aqui. Depois tem que vir para aqui, vir para estes ficheirinhos, tem que vir para estes ficheirinhos, porque depois se eu quiser colocar a aplicação em espanhol, não sei como é que é exit em espanhol, mas pronto, depois eu tenho que ter aqui as mesmas coisas em espanhol e nas outras línguas todas. Ora bem, estas partes, portanto, vamos ter depois aqui várias coisas diferentes, vamos ver mais à frente. Aqui é importante ter a noção do seguinte, que é, se eu quiser, por exemplo, imaginem que eu tenho um ícone, aqui assim, no Map, havia aqui um ícone que era IC_Lectures. Portanto, se eu quiser utilizar este ícone, na aplicação, existem dois sítios onde eu posso utilizar o ícone. Eu posso utilizar o ícone em ficheiro XML. Nesse caso o nome do ícone é arroba, o nome da pasta, barra, o nome do ficheiro, sem extensão. Por exemplo, se eu quiser utilizar uma imagem que está aqui no Drawable, utilizar uma imagem, coloco arroba, Drawable, barra, nome da imagem. Portanto, isto é como eu vou referir um dos recursos existentes. Portanto, se eu quero aceder aqui aos strings ou uma coisa qualquer, então eu vou colocar aqui arroba e digo qual é a pasta onde está, barra não sei quanto, e depois o nome do que eu quero aceder. Se eu quiser fazer isto em programação, em Java, existe uma classe chamada R. Esta classe é gerada pelo compilador, portanto, sempre que eu faço alterações ele cria esta classe, e esta classe depois permite identificar todos os recursos que estão aqui. Portanto, isto é R, ponto, nome da pasta, ponto, e depois o nome do ficheiro. Então, já lá ver depois isto em detalhe. Portanto, esta é a forma, portanto, se eu quiser utilizar aqui um ícone que estaria aqui, isto é o nome do ícone, já tem uma instrução qualquer, isto é como se utiliza em Java, isto é como se utiliza dentro do ficheiro XML. Então, aqui vamos ter ficheiros XML, vamos ter muitos ficheiros XML, ficheiros de Java, e a pessoa pode querer aceder a estes três elementos destas formas. Depois ainda pode utilizar isto de forma diferente, aqui ainda podemos ver um pouquinho. Ora bem, exemplos. Agora do ficheiro de atividades. Portanto, esta parte inicial é igual ao Java, apesar daqui temos as bibliotecas diferentes, portanto, nome do pacote, os importes todos, portanto, aqui temos a biblioteca específica de Java, e depois temos aqui a primeira atividade, a atividade principal. É assim, isto chama-se Main Activity, mas não é por se chamar Main Activity que a atividade vai ser iniciada. Portanto, eu vou dar aqui outro nome qualquer. Portanto, geralmente a pessoa dá sempre este nome, tem uma permissão, geralmente a gente mantém este nome. Mas isto não é necessário ter este nome. Portanto, a atividade que inicia é a atividade que está no ficheiro de manifesto. Portanto, há algoritmo, vamos ver, algoritmo diz esta atividade vai ser iniciada. Portanto, aqui o importante não é este nome. Portanto, isto é uma referência só para o que a permissão é criada. Ora bem, a atividade principal vai estender a classe Activity. Portanto, isto é o básico. Portanto, isto aparece a pessoa gerar código para o nível da API, para 8 ou para trás, ou em dia. Para as últimas API, portanto, são classes que estendem esta.
Então esta. Portanto, vocês vão ter uma classe diferente do Activity. Para depois farem a documentação, vão verificar que essa classe vai entender esta classe Activity. Portanto, esta classe vai estender a Activity, então é normal que aqui dentro tenhamos métodos que estão a reescrever os métodos existentes na classe que estamos a herdar. Ora bem, o override diz isso mesmo, nós estamos a reescrever o método já existente. Ora, se estamos a reescrever o método, é importante chamar o método anterior. Isto é a lógica que é sempre que começou a reescrever um método, geralmente chama o método anterior. Geralmente chama. Assim, não é sempre, por exemplo, aqui estamos a reescrever o método e não chamamos o método anterior. Neste caso. Mas o normal é isto. Sempre que a pessoa reescreve um método, chama o método anterior. O método anterior fazia coisa, chama o método para fazer, a não ser que a pessoa queira alterar o método anterior, mas a pessoa não quer que o método anterior seja chamado, então aí reescreve tudo. Portanto, terá que reescrever a lógica toda existente na classe que estamos a estender. Portanto, este método onCreate é um método que vai ser executado quando a atividade vai ser criada. Isto, acho que aqui na próxima aula vamos falar sobre o ciclo de vida de uma atividade. Então aí vamos ver quais são os outros métodos que existem, podem ser redefinidos, que são executados quando a atividade inicia. Então depois temos vários métodos que dependem depois do ciclo de vida das atividades. E aí vamos perceber que há algum destes. E depois há também métodos para quando as atividades fecham, ou quando a aplicação para se trocar a aplicação, portanto, a atualização operativa troca de aplicação ou tem que trocar de aplicação. Então, há vários métodos que vamos ver isso na próxima aula. Portanto, onCreate, portanto, para já é um método que é executado quando é criada a atividade, portanto, chama-se o método da superclasse, aquela classe Activity, e depois chama-se este método setContentView. Portanto, este método setContentView recebe aqui assim o nome do ficheiro que tem um layout da atividade. Portanto, isto é um ficheiro XML. Portanto, este ficheiro XML, vamos aqui para trás um pouquinho, está aqui, por exemplo, Activity Main. Portanto, está a dizer que esta atividade tem, em termos de elementos, os elementos que estão aqui, neste ficheiro XML. Portanto, e para indicar isso, temos que, em termos de Java, é r.layout.activity.main. Portanto, não é necessário ali a extensão. Então, é isso que temos. Avancei um demais, avancei um, temos aqui. r.layout.activity.main. Portanto, isto é o ficheiro XML que tem o layout para esta atividade. E temos também aqui um outro método que é criado para, quando for necessário, aceder aos menus. Então, o que isto faz? Vai chamar este método getMenuInflate, chama o método inflate, e aqui temos o acesso ao. Portanto, esta parte aqui é r.menu.activity_main. Portanto, este activity_main é o ficheiro XML que tem informação sobre o menu. Portanto, isto é um recurso para aceder a essa r. A pasta menu. E depois o nome do ficheiro. Ora, um exemplo do manifesto. Portanto, o ficheiro a manifesto. Então vocês poderão ter. Portanto, vocês poderão ter um ficheiro um bocadinho diferente. Às vezes depois não gera esta informação, às vezes não gera. Esta coisa aqui vai não gera. Então vamos ver. Temos aqui, portanto, isto é um ficheiro XML.
Aqui uma tag a dizer que isto é um manifesto e depois a partir daqui temos muitas informações possíveis. Portanto, aqui estamos a dizer que a versão mínima do nível da API é 8 e esta aplicação está a ser feita para o nível da API 22. Isto pode não existir. Eu penso que o André estuda, acho que não está a gerar isto. Acho que não está a gerar isto, apesar de ele pedir sempre no início qual é a versão mínima. Sim, qual é aqui a versão mínima do André Studio. Ora bem, e depois temos aqui a aplicação, marca para a aplicação, e temos que a aplicação vai ter um ícone, o ícone está nos recursos, está aqui a arroba para dizer que está nos recursos, a pasta onde está dentro dos recursos e o nome do ficheiro do ícone. Portanto, isto nunca leva aqui a extensão. Portanto, nem quando estamos a aceder aos recursos através de ficheiros XML, nem quando estamos a aceder aos recursos através do Java. Ora, temos aqui uma label, Hello World, o tema da aplicação, para já não vou entrar aqui neste pormenor. Agora temos aqui uma coisa importante que é, esta aplicação tem uma atividade, o nome da atividade é ponto e depois o nome da classe, main activity, portanto isto é o nome da atividade. Uma label, portanto isto está nos recursos, no ficheiro das strings, e isto é o nome que vai estar associado ao texto que vai aparecer aqui no label. E a seguir temos aqui um intent filter, e isto é que vai indicar que esta atividade é a atividade que vai ser lançada quando se executa a aplicação. Portanto, esta atividade vai ser, temos aqui, isto é a atividade principal e a atividade que vai ser lançada. Portanto, quando se executa a aplicação, é esta atividade que vai ser lançada. Portanto, aqui, dentro desta marca da aplicação, é necessário declarar todas as atividades que a aplicação tiver. Portanto, isto tem que estar tudo aqui declarado. Portanto, se em termos de programação, se nós acedermos a uma atividade e se a atividade não estiver aqui declarada, portanto, mais uma vez a aplicação rebenta. Tem que ir lá ao log e ver o que é que aconteceu. Então, o que acontece é que a atividade não está declarada como sendo uma atividade da aplicação. Isso temos que fazer agora. Isso tem que ser agora, sim. Ora bem, classe R. Portanto, esta classe R é uma classe que é gerada automaticamente. Isto é gerada automaticamente pelo compilador. E isto serve para referenciar todos os recursos existentes na aplicação. Portanto, todos os recursos que a pessoa colocar numa subpasta hash, o compilador quer esta classe para referenciar todos esses recursos. Mas para depois passar aos recursos é R. Portanto, em termos de Java, R. Nome da pasta, nome do ficheiro. Portanto, isto é uma classe que é gerada nesta pasta. Esta pasta, tradicionalmente, não é para ser editada manualmente, porque depois o compilador volta a gerar outra vez. O compilador está sempre a gerar isto. E como o compilador não olha para este ficheiro, ele escreve por cima. Ora, na parte prática, vamos ver um pequeno exemplo, vamos ver também a utilização do debugger. Portanto, é importante também a pessoa aprender logo, no início logo a utilizar o debugger. Vamos ver também aqui na parte prática. Esta informação, se calhar, depois eu explico isto na próxima aula. Portanto, geralmente, sempre que temos interfaces gráficas,
Que quem aprendeu a programar em Visual Basic geralmente utilizava a notação húngara para o nome dos elementos gráficos. Portanto, se eu quiser um botão, então coloco com prefixo BTN e depois o nome do botão. Depois, quando eu quiser, em termos de programação, aceder a um botão qualquer, escrevo BTN e depois logo para todos os botões. E assim a pessoa olha para o nome da variável e sabe logo que aquilo é um botão. Aparece BTN, o IMG, sabe, é uma imagem, por aí em diante. É assim, isto aparece muitas recomendações, aparece, por exemplo, isto aqui é do Visual Basic, isto é o que se utiliza no Visual Basic. Há pessoas que gostam disto, há pessoas que não gostam, portanto, isto não é uma norma aceite, não é uma norma universal. Assim, eu sou uma das pessoas que gosta disto, gosto de termos o nome das variáveis, aparecer ali um prefixo que diz qual é o tipo de objeto. É assim, isto em Visual Basic ajuda bastante e ajudou bastante. Isto acabou por deixar um pouco de ser utilizado pelo seguinte: em Visual Basic nós tínhamos 30 elementos, 30 objetos gráficos. Quando vamos para PC Sharp temos 100 ou 200. Quando tem 200 nomes. Assim, mas isto depois geralmente é as primeiras consoantes do nome da classe. B, T, N. Portanto, mais ou menos C, B, vai ficar BB ou BX, portanto, CB ou O. C, H, K. Portanto, este prefixo para o nome dos objetos gráficos, assim, eu utilizo isto, portanto, é normal eu utilizar estes prefixos e depois posso dar aqui uma lista exaustiva. Isto tem uns 30 ou 40 aqui prefixos para controles gráficos. Assim eu utilizo, muita gente não utiliza. Eu acho que é interessante utilizar. Há pessoas que utilizam outras notações. Por exemplo, há pessoas que preferem, por exemplo, se eu tiver o botão Exit, preferem que o botão seja Exit e depois à frente Button. Exit Button. Só que se eu quiser aceder, só que se eu quiser focar um botão e não sei o nome dele, é complicado. Portanto, deve ter vantagens e desvantagens. Ok, e em termos de teoria podemos ficar por aqui, depois, próxima aula temos muito mais coisas para ver.